vou aqui apresentar a tela. Eu fiz um... Não vou ficar só nele, tá? Só para avisar. Eu fiz um slide só para eu ter um guia. Eu fiz isso para o vídeo, então eu só vou apresentar ele rapidamente e já vou direto para começar a trabalhar no software mesmo. Mostrar para como eu adquiri o software e tudo mais. Bom, só carregar um pouquinho, porque está renderizando o vídeo ao mesmo tempo, então pode ser que fique um pouco lento. Mas aqui. Vocês conseguem ver a tela tranquilamente? Sim. Sim. Bom, o software que eu vou apresentar é o Tecnomatics Plant Simulation. Esse software, quando eu pesquisei ele apresentou como software da Siemens, então é um software próprio da Siemens. E eu achei ele um software bem interessante, porque nele você pode tanto controlar os parâmetros de simulação de um processo, quanto também você pode criar cenas, como nós já estamos fazendo com outros softwares na disciplina. Eu achei também muito interessante o uso do software, que apesar de parecer que ele seria pesado e ele demoraria para trabalhar com ele, na verdade o software ele foi bem leve. Eu até me surpreendi bastante de que eu tive alguns problemas para rodar o Codesys e o Factory.io, que são os outros softwares que nós trabalhamos. Mas o Plant Simulation ele rodou muito bem no meu computador, e meu computador ele é um pouco fraquinho nessa questão, mas ele rodou muito bem. E isso foi um ponto positivo do software, que eu me surpreendi bastante. Bom, para falar do software, o que ele é? Ele permite a simulação e a otimização de sistemas e processos de produção. Você pode fazer simulações de fábrica, tanto de processos de construção de peças, de equipamentos. O software também permite trabalhar com tanques de água, com materiais de fluidos, tanto parte de nível, toda essa parte de controle. E você pode otimizar o fluxo dos materiais, utilização de recursos e a logística para todos os níveis de planejamento da fábrica, a partir de instalações de produção, passando por fábricas locais ou até linhas específicas. Eu achei o software ele muito dinâmico, ele é bem interessante e na internet eu consegui encontrar muito material para utilizar o software, desde exemplos mais básicos como exemplos mais complexos. Por conta da minha versão ser uma versão de estudante, que eu já vou falar mais para frente, eu só consegui trabalhar com exemplos mais básicos do software. Mas eu vi que ele mesmo já tem algumas cenas que eu consigo trabalhar com ele que são bem interessantes até na parte da simulação. O Plant Simulation ajuda a criar modelos digitais de sistemas lógicos, como, por exemplo, numa produção de algum tipo de material, para que seja possível explorar as características do sistema e otimizar o seu desempenho. O modelo do Plant Simulation ele permite com que o usuário ele possa construir a cena hipotética sem afetar um sistema que já exista, ou seja, você pode construir um sistema que já existe numa cena hipotética, ou também você pode pré-planejar esse sistema. Você pode construir isso antes de executá-lo na realidade. Você pode pré-planejar esse sistema. Isso é bem interessante. E agora, importante como adquirir. Bom, eu pesquisei bastante sobre como adquirir o sistema. E a primeira vez, quando eu pesquisei no Google Plant Simulation, eu encontrei rapidamente um link da Siemens para baixar já diretamente o trial, e até esse link aqui. Eu vou até mostrar para vocês que quando eu pesquisei no Google, além disso, Tecnomatics Plant Simulation, peraí. Além disso, eu encontrei vários outros links que me direcionaram para algumas informações. Por exemplo, esse segundo link aqui, ele é um link que ele já me direcionou para várias informações sobre o Plant Simulation. Isso é bem interessante, porque você tem muito material sobre esse software na internet, você tem muita informação sobre esse software. E é legal porque você tem um trial para experimentar esse software antes de adquirir ele, no caso. Esse foi o link que... Não foi... deixa eu achar aqui. Esse link aqui, ó. Só um momento que...
Deixa eu encontrar ele novamente. Aqui. Esse link aqui foi o que apareceu do trial para mim. Aqui nesse próprio site ele já dá muitas informações sobre o Plant Simulation, até dá essa imagem aqui de exemplo, ela é bem interessante. E uma coisa que é importante citar é que a simulação da planta ela suporta tanto o Windows 7 quanto o Windows 10, mas somente na configuração de 64 bits. No caso, essa página ela está traduzida, né? Por isso que ela está assim. Então é interessante dizer que, apesar de o software não ser pesado, você precisa de uma configuração de 64 bits. Computadores mais antigos, de 32 bits, provavelmente não conseguiriam trabalhar com o software, porque ele não iria rodar. Para experimentar gratuitamente o software, eu escolhi como opção individual e eu fui preenchendo as minhas informações aqui. Eu não vou preencher novamente, por questão de praticidade da apresentação, mas um ponto forte do acesso ao software foi que, diferente de alguns colegas que já me relataram também que tiveram problemas para conseguir adquirir alguma versão gratuita, ele foi muito fácil. Eu me cadastrei, eu recebi já e-mail da Siemens falando que eu já poderia baixar, que eu entrei nele, a instalação foi tranquila, não teve problema nenhum com a instalação. A instalação é muito fácil, ela é bem didática, ela é bem fácil de se trabalhar. E isso foi, isso foi um ponto positivo também para esse software, que esse software ele é muito... Ele é muito completo, mas ao mesmo tempo ele é simples para o usuário. O usuário consegue usar ele bem tranquilo. Bom, agora, para continuar a apresentação, já falei sobre como adquirir e sobre o que ele é. Eu vou mostrar ele. Essa é a cara do Plant Simulation. Eu comecei a explorar um pouco sobre o Plant Simulation e eu vi que eu achei muito interessante que ele traz muitas informações aqui. Por exemplo, informações na web, que é a comunidade do Tecnomatics, e também ele fala sobre as novidades do Plant Simulation, que inclusive a rede social que eles usam é o Twitter. E o Twitter ele é bem dinâmico, né? Provavelmente eles devem postar, eu não consegui ver com detalhes, mas eles postam informações sobre software, informações sobre novidades. Então isso é bem interessante porque o Twitter ele é uma rede social que ela é muito utilizada e você tem um acesso fácil a ela. Além disso, você tem informações sobre novas features. Um ponto forte para ele é que você tem um tutorial bem completo, então você pode explorar bastante o tutorial para aprender. O índice dele é bem organizado, não sei se vocês conseguem ver bem o tutorial aqui, porque na gravação ele não estava pegando. Vocês conseguem ver ele aberto? Sim, tá excelente. É interessante porque o tutorial ele é bem completo, ele é dividido em sessões, e aqui você consegue aprender muito mais sobre o software em si. Eu gostei bastante desse extra do software, porque alguns softwares realmente eles não vêm com um tutorial tão completo e tão bem organizado e bem estruturado, como esse veio. Então, é um ponto positivo para o software por conta disso. E, além disso, tem aqui exemplos de modelos, eles já vêm com exemplos prontos. São vários exemplos aqui. Esse exemplo, inclusive, do Factory 51, ele é muito legal, porém, por conta de limitações da versão de estudante, você não consegue executá-lo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas tem exemplos menores que são bem interessantes também de se apresentar. Antes de explorar os exemplos, eu fui diretamente criar um modelo. Então, eu criei um modelo, primeiramente, e eu achei bem interessante porque a navegação dele é muito fácil. Quando você abre para criar um modelo, você tem duas opções. Criar 2D ou criar um modelo 3D. Eu não cheguei a explorar o modelo 2D, porque eu achei o modelo 3D ele muito mais didático e muito mais interessante. Então eu já fui diretamente ao modelo 3D. A ideia dele, o software em si, o funcionamento dele, é idêntico para ambos os modelos. Só que no modelo 3D você tem mais opções, não é mesmo? Então você consegue trabalhar melhor com isso. Deixa ele carregar aqui. No caso, deixa eu só continuar carregando. Quando você abre, ele abre uma tela de frame. Essa tela de frame, ela já vem com um controle de simulação. No caso, Simulation Control ou um Event Controller, e você já consegue trabalhar com ele. A tela, como vocês podem ver, ela está bem vazia. Ela só tem o Event Controller. Quando você abre o Event Controller, você pode configurar ele. Vai abrir uma caixa.
E aqui você tem algumas informações. Aqui a informação inicial é quanto tempo de simulação está rodando. Esses botões eles são bem interessantes porque você consegue trabalhar bastante com eles. No caso, esse botão é o Start e Stop. Esse botão é o Fast Forward para fazer uma simulação mais rápida, acelerada. Você tem o botão de Reset Simulation e também o botão de processar um single event ou fazer debug do single event. Ou seja, pelo que eu estava pesquisando sobre esse botão e também olhando, testando ele, você consegue fazer eventos simples. No caso, se você tem 4 eventos no seu processo, você consegue fazer eventos simples apertando esse botão várias vezes, ele vai mostrando. Isso é bem interessante. Antes de ir para os componentes, outra forma de visualizar essa parte do software é que você pode fazer uma visualização em plano. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem a visualização 3D, você também tem uma visualização 2D do sistema. Então você pode simplesmente alterar essa visualização para visualização plano, que seria um 2D, e para visualização 3D mesmo. Para você fazer essa movimentação que eu estou fazendo, você utiliza o botão direito do mouse, então é bem tranquilo para movimentar para onde você quer. E para fazer a rotação, você usa o botão central do mouse, no caso a rodinha do mouse. E assim você consegue segurar e rotacionar para a direção que você quer. Agora, falando um pouquinho de algumas simulações que você pode fazer. Aqui você tem a Toolbox, e na Toolbox ela tem alguns dos exemplos dos materiais que você pode trabalhar. Aqui é uma Material Flow, aqui tem basicamente várias opções, como por exemplo, uma opção de fonte de material, no caso aqui, ele é a entrada do material. Aqui no caso são caixas, né? Então você basicamente pega os materiais da caixa e deposita em algum lugar. Aqui tem algumas stations para você conseguir trabalhar. No caso, essa daqui é uma station simples, ou essa daqui é uma station paralela, no caso. Essa daqui é a Assembly Station e a Dismantle Station, no caso. São várias estações que você pode trabalhar. Além disso, tem algumas coisas bem interessantes. Eu não consegui explorar muito sobre isso, porque os modelos mais simples não trabalhavam tanto com o controle. Mas, por exemplo, aqui tem um braço... eu acredito que seja um braço robótico, pelo que parece, mas ele faz a movimentação para conseguir também fazer processos industriais. É bem interessante. Também tem esteira, né? Você pode colocar esteiras. Aqui você pode fazer várias modelagens. E eu, particularmente, gostei de construir 2D primeiro, então usar o 3D para fazer todo o sistema. E também aqui no final tem o drain, que seria, na verdade, a saída, né? Onde você depositaria no final do seu processo. Além da Toolbox, você também pode acessar esses materiais por aqui, ó, na Class Library, que aqui você consegue pegar os materiais e também arrastar para quando você quer. E o uso dessa simulação, ela é orientada a objetos, ou seja, se você pegar aqui a station, aqui nesse caso a gente tem como station. Se você puxar mais uma station, ela vai considerar como station 1. Ela vai puxar todas as configurações da estação main, né, da estação principal. Então, todas as configurações dela. E para configurar o bloco que você quer, você também dá um duplo clique e vai abrir essa tela. Nessa tela você pode colocar todas as informações. Aqui você bota o tempo de processamento. O formato dele é dia, hora, mês. Dia, hora, minuto e segundo. Então, no caso, você pode botar 0 dias, 0 horas, 1 minuto e 10 segundos. Quando você aplica isso, aqui ela vai mostrar como... deixa eu abrir novamente. Aqui, como 1 minuto e 10. Então, o processo nessa station vai demorar 1 minuto e 10 para ser feito. Isso é bem interessante. E é bem fácil de configurar todo o sistema. Eu criei um modelinho bem simples. Eu vou até refazer ele aqui, como tem ainda tempo de apresentação. Eu vou só refazer como que eu fiz esse modelinho mais simples que eu encontrei na internet. É um modelinho bem tranquilo, que eu utilizo basicamente o source, que é a entrada, uma station aqui, uma station simples, e outra station simples aqui. E no final eu coloco uma saída. Para conectar essas estações, elas podem estar grudadas aqui, né, no caso, ou elas podem estar separadas, mas quando você gruda e arrasta,
ela já conecta automaticamente. Além disso, você também pode utilizar o connector, e esse connector você pode conectar esse bloco com esse, por exemplo. Então, no caso, essa entrada, ela vai enviar para cá e para cá. Isso é bem interessante porque, por exemplo, enquanto as duas estações estiverem ocupadas, a entrada não vai enviar, então não vai ficar empilhando. O sistema vai entender que a entrada não vai enviar, então não vai ficar empilhando várias peças naquele momento. E aqui eu posso trabalhar com tempos diferentes, enquanto aqui nessa primeira estação eu posso trabalhar com 10 minutos, aqui nessa estação eu posso trabalhar com 5, que seria metade do tempo. Então é bem interessante porque você consegue fazer isso. E ela funciona bem, entendeu? Esse sistema ele funciona bem certinho. Você consegue ver o passo a passo da Station. Deixa eu só fazer aqui um retorno aqui rapidinho, porque conectou errado. Peraí, só deixa eu deletar isso daqui porque conectou errado. Mas assim, é bem tranquilo de mexer. Eu não tive problema nenhum durante as simulações que eu estava fazendo. Eu não tive nenhum problema de. Teve uma vez que o software ele fechou sozinho. Eu não sei porquê, apareceu um erro. Mas assim, na maioria das vezes não teve problema nenhum com relação a isso. Foi bem tranquilo. E o software ele é bem leve. Eu achei que ele ia ser mais pesado, mas ele é bem leve. Ele, tipo, eu consigo fazer várias simulações e até mesmo na hora de rodar a simulação é bem tranquilo. Essa simulação aqui é uma simulação mais simples, né? Aqui esses processos você pode nomear o processo como você quiser que seja feito. Pode ser que ele esteja aquecendo uma peça, ou pode ser que ele esteja montando a peça ali dentro daquela estação. Você não sabe o que está acontecendo. Mas tudo isso o usuário pode definir com base na simulação que quer ser feita. Eu vou dar um play aqui através do Simulation Control aqui, e o processo vai ser mostrado. Nesse caso, ele está muito rápido, então é interessante que você consegue diminuir a velocidade de simulação aqui, ó. Então aí você consegue ver os processos tranquilamente. Enquanto aqui estiver vazio, ele vai enviando um por um. Nesse caso. Nesse caso agora, se eu não me engano, eles estão com o mesmo tempo. Então vai ser intercalado, mas você pode controlar o tempo também tranquilamente. Se eu der stop na simulação e resetar ela, eu posso diminuir o tempo aqui. No caso aqui está 10. Eu acho que aqui deve estar 10 também. Isso, eu posso diminuir para 5. Se eu diminuir aqui para 5, no caso vai ser metade do tempo. Então, em teoria, ele vai essa estação vai empilhar duas peças, enquanto a outra estação empilha só uma. E isso eu testei e isso realmente funcionou. Isso é bem interessante. Ó, essa estação vai empilhar primeiro e aqui já vai ser enviado. Então ela vai enviar de novo. Essa daqui vai enviar. É bem interessante. Mas essa simulação é uma simulação mais simples, só para mostrar como funciona o software. O que eu quero mostrar também, para finalizar, é que existem alguns exemplos de modelos. Isso é bem interessante. Deixa eu aqui só dar close, não vou salvar. E vou mostrar para vocês que tem alguns modelos bem interessantes. Esse modelo aqui do Factory 51, ele é muito completo. Ele é cheio de itens, só que esse erro aparece por conta da minha licença de estudante. O máximo de número de objetos é 80, permitido para a versão de estudante. Se você quiser ver, você tem que usar uma licença de visualizador, no caso. Essa licença eu não tenho. Então eu vou ter que utilizar. Nesse caso dessa simulação, eu só tenho o sistema montado. Eu não consigo rodar ela, infelizmente. Mas vocês podem ver que esse daqui eu acho que é uma das simulações mais bonitas que eu vi do software. Ela é muito completa. Vocês podem ver que tem vários tipos de processos, vários tipos de estações. Isso é bem interessante. E infelizmente eu não consigo rodar a simulação. Vai até aparecer um erro aqui quando eu tentar rodar. Então, infelizmente, eu não consigo porque excede o número de objetos da minha licença de estudante. Mas para vocês verem que as possibilidades de simulação desse software são imensas. Então, isso é bem interessante.
Ah, e outra coisa que é um recurso interessante é que você pode, esse bloco, o bloco que você coloca, eu vou até voltar para aquela primeira simulação, você pode, deixa eu ver, fechar aqui, você pode mudar aquela estação, porque existem alguns, você pode exportar alguns gráficos que já são do próprio software, e mudar aquele tipo de estação para alguma coisa de trabalho. Por exemplo, aqui ela está clicada, e se eu for em Edit e Exchange Graphics, ele vai abrir essa pasta aqui. Nessa pasta, eu tenho alguns gráficos que eu posso aplicar. No caso, ali era uma estação simples, né? Uma estação simples. Mas se você aplicar o gráfico, ela já mudou para esse desenho, que é um processo diferente. Então você consegue mudar isso com os gráficos que já tem próprio do software. Isso eu achei bem interessante. Então você pode ir mudando a sua fábrica conforme você vai usando, conforme o que você quer, entendeu? Isso é bem legal do software. E para finalizar a questão de manusear o software, eu quero mostrar um último exemplo, que esse exemplo ele é mais completinho do que o que eu coloquei. E eu consegui simular ele, porque ele é um exemplo mais simples, né? Então eu consegui simular ele, isso é bem interessante. Ó. Esse modelo aqui, ele tá em 2D, mas eu consigo mudar ele para 3D, e ele fica bem interessante em 3D, ele é uma esteirinha, que você tem, basicamente, aqui você tem a entrada da peça e a saída da peça. Pelo que eu pude ver, é uma paletizadora, pelo que ele parece na simulação. E você consegue ver tranquilamente as etapas. Você consegue ver bem as etapas da simulação. Ó. Aqui ela vai depositar uma peça. Deixa eu ver se a velocidade está muito lenta. Pera aí. Aí, ó, aqui. Ela vai depositar uma peça. Vai depositar outra. E ela vai chegar aqui e vai parar. Enquanto tiver duas aqui e ela não chegar até essa parte do meio, ela vai ficar parada. Deixa eu até aumentar um pouquinho a velocidade, que aí consegue ver melhor. Ele é um processo, eu achei ele um processo bem interessante. Assim, ele é um processo simples, mas deu para ver o funcionamento do software, né? Que você pode programar e configurar ele conforme a sua vontade. Tem exemplos mais completos, tem exemplos mais simples, mas eu achei, pro objetivo da disciplina, de maneira didática, o software muito interessante. Assim. Claro que com maior tempo e com maior recurso para trabalhar no software, com certeza podem ser construídos diagramas e cenas muito mais completas, né? Então, basicamente, o manuseio do software seria isso. Agora, para finalizar a apresentação, eu ainda tenho alguns comentários a fazer. Eu vou só parar a simulação aqui e vou voltar para o slide. Aqui. Só um momento. No decorrer da apresentação, eu já comentei sobre algumas vantagens e desvantagens, mas eu acho importante citar elas novamente só para deixar bem exemplificado certinho quais seriam as vantagens e as desvantagens desse software. Enquanto carrega aqui, só um momento. Aqui. Isso daqui é uma tela que eu coloquei sobre as telas de configuração dos modelos e do timer. Porque na minha gravação eu não consegui mostrar essas telas, por algum motivo a gravação não pegou essas telas. Então, basicamente, era só por conta disso na gravação não tem isso. Mas agora a parte importante, vantagens e desvantagens. O software não é pesado e não requer um potencial de processamento alto comparado a outros softwares. Ele possui diversas funcionalidades e atalhos que auxiliam em sua navegação e elaboração de trabalhos. Eu achei o software muito fácil de se manusear. Um vídeo de 5 minutos que eu assisti, eu já consegui fazer muita coisa com o software. Ele possui a versão de teste, isso é muito bom, porque muitos softwares de simulação eles não têm uma versão demo, uma versão de teste. Você tem que conseguir ela de outras maneiras ou pagando. Possui opções de modelagem 2D e 3D, isso é bem interessante, porque você consegue fazer uma modelagem 2D, que é mais fácil de se trabalhar,
e uma modelagem 3D que é mais fácil de visualizar a cena que você está criando. Possui um tutorial dentro do próprio software e obter o acesso à versão de teste é rápido e não é complicado. Todas as vantagens eu fui citando no decorrer da apresentação. E as desvantagens? Ele funciona apenas em computadores com configuração de 64 bits. Apesar de ele ser leve e de ele funcionar, computadores mais antigos provavelmente não vão conseguir, você não vai conseguir trabalhar nesse software. A versão de teste para estudante possui recursos limitados, como eu pude comprovar no decorrer da apresentação. Ele possui um custo para ser adquirível, isso já é uma desvantagem, porque se ele fosse um software gratuito, você poderia utilizar vários recursos dele. Eu não consegui encontrar o custo, isso foi uma desvantagem também que eu achei que o custo não está bem explícito, você tem que entrar em contato com eles, esperar que eles te respondam. Então, é uma burocracia e é algo demorado para conseguir o custo dele. Mas esse custo de ser adquirido já é uma desvantagem em si. E, como eu falei, a versão de estudante não possui projetos de cena, muitos projetos de cenas pré-definidos, como em outros softwares que possam ser executados. Como eu mostrei para vocês, aquela cena bem completa, eu não pude executar ela, porque ela tinha uma limitação. Então, apesar de ter bastante cena até, eu não posso executar a maioria porque elas são muito complexas. Então, isso é bem frustrante. E as minhas impressões finais sobre o software é que, comparado a outros simuladores de cenas e de automação industrial, Plant Simulation ele é mais fácil de se navegar. Eu achei ele muito mais fácil de ser utilizado que o Factory.io, por exemplo. E eu obtive muita facilidade para usar ele. E ele precisa de muito menos processamento. Parece que ele consegue rodar a simulação muito mais rápido, muito mais dinâmico. A simulação não pesa, eu consegui simular enquanto eu estava fazendo outra coisa no computador, então foi bem tranquilo, o software é bem leve. E apesar de eu não conseguir explorar completamente o software, eu achei ele muito satisfatório para conseguir criar as situações e as cenas que podem ser encontradas na automação industrial. E a versão trial ela pode ser muito aplicada para a questão da disciplina, porque você pode, se você trabalhar em automação industrial com esse software, na disciplina de automação, você pode criar cenas mais simples, criar exemplos, você pode construir um processo como aqueles processos que nós fizemos nas outras atividades que nós tivemos no decorrer do curso. Então, isso é bem interessante. Mas em contrapartida, o Codesys e o Factory.io, eles parecem ser mais didáticos e mais completos, né? Você consegue trabalhar melhor com eles por conta disso. Apesar do Plant Simulation ele ser bem legal de se trabalhar, o Codesys e o Factory.io eu acredito que você aprende muito mais sobre a programação e os processos de automação do que o Plant Simulation, porque o Plant Simulation ele é muito mais visual do que em questão de programação, né? Em questão de código. Você consegue trabalhar com código muito melhor nos outros softwares. E, no caso, essa seria a minha apresentação. Espero que tenham gostado. E se tiverem algumas dúvidas, agora eu estou aberto para responder elas.